Hoje, o tema abordado será Corpo Físico, Espírito e Perispírito, apresentado pelos trabalhadores do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Paracatu, Elza Menezes e Carlessandro Coluna. Olá, estamos iniciando o nosso programa A Caminho da Luz. Hoje estaremos tratando do tema Corpo, Espírito e Perispírito. Conosco nosso irmão Carlessandro, do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Eu estarei com vocês, meu nome é Elza. Carlessandro, nós nos perguntamos, se tratando do tema que hoje nós vamos falar, que é Corpo, Espírito e Perispírito, para tanto, nós acreditamos que os nossos telespectadores precisam, dentro dessa discussão espírita, acreditar em uma base, que seria crer em Deus, crer na imortalidade da alma e também crer na sobrevivência da vida após a morte. Sobre isso, dentro desse tema que nós vamos tratar e dentro dessas bases que nós acreditamos que os nossos telespectadores precisam crer para entender corpo, espírito e perispírito, o que você nos diria a respeito? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, assim coloca para nós, que qualquer pessoa que queira direcionar um assunto sobre a doutrina espírita, Allan Kardec sempre orientava: você acredita em Deus? Acredita na imortalidade da alma? Acredita na vida após a morte? Então, dentro desses princípios, hoje, como você já colocou muito bem, nós vamos falar de corpo, perispírito e espírito. Então, nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Tudo quanto existe no universo, seja material ou seja espiritual, bem sabemos, é criação divina. Assim também é o espírito. O espírito é a inteligência suprema que habita o universo fora do mundo material. O espírito, ele irradia por onde queira e, como nós veremos mais adiante em nosso programa de hoje, existem diferentes estados evolutivos do espírito. Alguns podem ir a regiões distantes, outros não têm essa condição. Outros espíritos, assim como nós, estamos encarnados, mas como Allan Kardec bem nos orienta no Livro dos Espíritos, o espírito é a inteligência, é o princípio inteligente do universo. Para entendermos melhor, esse princípio inteligente, ele seria um elemento espiritual individualizado? O que seria esses chamados espíritos? Para ficar mais claro para os nossos telespectadores. Muito bem colocada essa pergunta, uma vez que o espírito é um indivíduo, é um ser individualizado. O que nós falamos de princípio inteligente que habita o universo, nós estamos falando da coletividade de espíritos, Mas Deus criou o fluido, os fluidos existentes no universo, que nós chamamos de fluido cósmico universal. E a partir desse fluido que dá origem a tudo quanto existe no universo, inclusive os próprios espíritos, inclusive a própria matéria, daí temos o princípio que compõe a matéria existente no espírito. Carlessandro, para entendermos mais sobre o assunto, o fluido cósmico, ele seria o intermediário entre o espírito e a matéria, que nós sabemos que essa matéria seria a parte grosseira. Como funcionaria esse vínculo, esse elo? Importante essa pergunta, porque ainda nós iremos comentar mais aprofundadamente, Mas entre o espírito e a matéria existe um segundo corpo, chamado de perispírito, que é um corpo semimaterial, um corpo também fluídico, E que após o desencarne, ou seja, com a morte do corpo físico, esse perispírito permanece com o espírito e é através do perispírito que ele se manifesta no plano espiritual. Então, mais adiante, nós vamos estar aprofundando mais sobre o perispírito, passando maiores orientações a respeito. Existe alguma combinação desse fluido com a matéria? Hoje, para entendermos, nós temos corpo, nós temos espírito e perispírito. Esse fluido cósmico, qual combinação para termos essa ligação?
Muito bem. Da mesma forma que o homem combina a matéria para dar origem a outra, né? Da mesma forma que ele utiliza de uma matéria-prima para produzir o pano, para produzir o plástico, para produzir o ferro, para produzir diferentes tipos de produtos, ele combina a matéria existente na própria natureza. De um processo industrial, ele consegue combinar essa matéria. Os espíritos, eles combinam o fluido, tendo como matéria-prima o fluido cósmico universal. Na verdade, matéria, até mesmo fluido ou espírito, nada mais é do que uma combinação desse fluido cósmico universal, uma transformação desse fluido para dar origem a matérias diferentes. Voltamos com o programa A Caminho da Luz. Hoje estamos falando de corpo, espírito e perispírito. Alessandro, corpo físico. Quando encarnado, o homem ele possui o corpo físico. Como entender esse componente material? Bom, primeiramente nós gostaríamos de dizer que o corpo físico é uma bênção concedida por Deus a nós, espíritos encarnados, não é isso? E há muitos espíritos que ainda irão reencarnar. Então a primeira coisa que nós gostaríamos de destacar é o quanto o corpo físico é importante para nós, importante para todos os espíritos encarnados. O quanto nós devemos zelar pela saúde do nosso corpo físico, os cuidados da higiene, os pequenos cuidados, né, que devemos ter no nosso dia a dia, desde a alimentação até mesmo as atividades físicas, não é isso? Nós devemos cuidar e muito do nosso corpo físico. Como nós dissemos, é uma bênção concedida por Deus para uma nova reencarnação. E como Allan Kardec bem coloca para nós no Livro dos Espíritos, é através da reencarnação, através de experiências sucessivas no plano material, que nós vamos trabalhando os nossos sentimentos para melhor, é claro, né? Que nós vamos modificando o nosso interior, fazendo a nossa reforma íntima, em contato com espíritos de diversas categorias, com as suas personalidades diferentes, não é isso? E através desse contato que nós vamos trabalhando em nós os nossos sentimentos, que nós vamos burilando em nós, principalmente o sentimento sublime que nos une, que é o amor. Então nós deveremos zelar muito pelo nosso corpo físico, ter o máximo de cuidado, né? Evitando os vícios, sejam os vícios materiais, sejam os vícios morais, evitando o álcool, o cigarro, evitando outros tipos de drogas, né? Que acabam trazendo prejuízos ao nosso corpo físico e com certeza também prejuízo ao nosso corpo espiritual. Então o corpo físico é uma bênção concedida por Deus. E vale a pena lembrar que cada corpo físico em diferentes graus de evolução, e isso nós já estamos falando, né, de não só da Terra, mas de outros planetas, os espíritos eles se revestem de um corpo físico característico com a sua evolução espiritual. Ou seja, aqui na Terra nós conhecemos essa forma física que nós já estamos acostumados, né? Esse corpo que nós estamos acostumados. Mas como o próprio Cristo disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, então a doutrina espírita nos mostra que existem outros planetas e que esses outros planetas são sim habitados. Alguém pode estar perguntando, como que o homem ainda não encontrou vida nesses outros planetas? A resposta é simples, não é a mesma forma de vida que nós vemos na Terra que existe fora da Terra. Existem outras formas de vida, existem outros corpos materiais diferentes do nosso, existem os corpos espirituais, né? E que nenhum aparelho na Terra ainda foi capaz de identificar essas vidas ou de identificar esses corpos fora do planeta terrestre. Então, o que nós gostaríamos de destacar, na verdade, é a importância que o corpo físico tem para o espírito na presente reencarnação. O máximo que pudermos fazer em zelar pela saúde do nosso corpo físico, que possamos então fazer. Allan Kardec, Alessandro, ele nos fala da reencarnação dentro da doutrina espírita.
nós temos oportunidades de voltar na Terra, de voltar neste planeta, através da bênção, como você mencionou, do corpo físico. Então, tudo que nós fazemos aqui na Terra, o que nós adquirimos, esse aperfeiçoamento das aptidões que nós fazemos aqui na Terra, isso vai ter utilidade em uma próxima vida, em uma nova encarnação aqui na Terra? Perfeitamente, com certeza que haverá. Então nós retornamos ao planeta Terra, através da reencarnação, com o objetivo de progredir. Progredir não só no aspecto material, mas principalmente no aspecto espiritual. Como nós dissemos anteriormente, aproveitarmos das nossas oportunidades enquanto encarnados para progredirmos espiritualmente. E vale a pena lembrar também que nas sucessivas reencarnações nós habitamos, o espírito toma de um corpo que pode ser muito diferente do corpo de uma encarnação anterior, né? E as posições também podem ser inversas. Um que veio numa encarnação como pai, ele pode reencarnar na condição de filho, né? Ou um que veio na condição de filho, ele pode retornar na condição de pai, porém em corpos físicos com características diferentes. E uma bênção concedida pelo Pai Eterno é que nós temos o esquecimento do nosso passado. Muitas famílias se reúnem, né? E dentro dessas famílias existem ali espíritos que não são afins, espíritos que não criaram laços afetivos e que justamente por isso eles retornam eles têm a oportunidade de uma nova reencarnação para criar essa afeição, para criar essa afinidade, né? Para progredirem juntos, deixar de lado tudo o que aconteceu que foi de prejuízo para o seu progresso espiritual, para que juntos agora eles possam progredir juntos. E por que então que eles não lembram de qual foi o mal que cometeram na reencarnação passada? Mais uma vez a bênção divina, o esquecimento do passado. Uma vez que o espírito mergulha na matéria, ou seja, uma vez que ele reencarna, pelo fato da matéria ainda ser muito grossa, Deus nos concede essa oportunidade, essa bênção do esquecimento do passado. Voltando com o nosso programa A Caminho da Luz. Hoje tratando do tema corpo, espírito e perispírito. Alessandro, como estávamos falando anteriormente, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala cuidar do corpo e da alma. O que significaria essa expressão de Allan Kardec? Allan Kardec sabiamente nos dá essa orientação no Evangelho segundo o Espiritismo, e cabe aí nós analisarmos muito bem o que seria cuidar do corpo e da alma, né? Será que estaríamos cuidando do corpo pensando que teríamos que aproveitar as noites em festas, acordados, com bebidas, com álcool ou até mesmo com outras drogas? Será que seria isso cuidar do corpo? Como muitos jovens e muitas pessoas pensam, tem que aproveitar a vida. Será que estariam realmente cuidando do corpo? Quantas e quantas pessoas a gente vê hoje que ainda jovens e que já apresentam doenças mesmo ocasionadas devido à imprudência no cuidado com o corpo físico, né? Certamente vale muito mais a pena sacrificar a nossa saúde em função do bem-estar do próximo, né? Com certeza os bons espíritos estarão nos fortalecendo as noites que perdemos de sono acompanhando um parente no leito de um hospital. Os espíritos estarão nos fortalecendo quando muitas vezes nós passamos um final de semana prestando assistência a uma comunidade. Às vezes a gente chega em casa cansado, né, com o corpo mole, mas essa não é uma forma de trazer prejuízos ao corpo físico, até mesmo porque nós estamos levando benefício a uma outra pessoa. Allan Kardec recebeu uma orientação importante no início da codificação, onde os espíritos disseram para ele que a codificação seria um trabalho tão dispendioso de energia que valeria a sua própria saúde. Mas nós sabemos o bem que Allan Kardec trouxe para a humanidade, né? Então nós temos que refletir quando nós falamos o que é cuidar do corpo, né?
Então o cuidado do corpo, além da higiene, como nós falamos anteriormente, além dos cuidados de deixar de lado, ou até mesmo da gente nunca ter tido algum vício, né, que atrapalhe o bom funcionamento do nosso organismo, mas nós temos que refletir, né, em relação ao cuidado que nós devemos ter realmente com o nosso corpo. E quais as consequências desse cuidado para o espírito? Olha, uma pessoa que sacrifica-se a sua própria saúde em função do bem comum, em função do bem social, certamente essa pessoa está elevando a sua alma, desde que isso seja feito desinteressadamente, né? Então ele está trazendo prejuízos à sua saúde, mas no entanto é um prejuízo benéfico para a alma, vamos dizer assim, não é isso? Ele não está trazendo um prejuízo que, além de causar danos ao seu organismo físico, também traz danos ao seu organismo espiritual. Allan Kardec, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, né, ele nos orienta, faz várias perguntas aos espíritos com relação ao perispírito, né? Falamos muito sobre o corpo, agora vamos falar de um segundo corpo que faz parte da constituição do homem, que é o perispírito. Nós dissemos anteriormente, né, que é um envoltório fluídico, semimaterial, que serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico. Todas as sensações que o corpo físico percebe e sente são sensações que partem do espírito, que são transmitidas para o perispírito, que é um corpo intermediário, e chega até o corpo físico através da rede nervosa, não é isso? Da mesma forma, o contrário também acontece, ou seja, tudo que nós fazemos quanto encarnados está sendo gravado no nosso perispírito. Todas as nossas ações, as nossas atitudes, algumas delas nós podemos esconder um dos outros, mas no plano espiritual, quando lá chegarmos, nós não poderemos esconder nada de ninguém, porque está tudo gravado no nosso perispírito, as boas ações e as más ações. E um outro fator interessante é que os espíritos mais evoluídos, eles têm um perispírito menos grosseiro do que os espíritos menos evoluídos. Da mesma forma que o corpo material nos diferentes mundos, ele tem uma constituição física diferente, também é o perispírito. Então os espíritos mais evoluídos, eles usam de um perispírito mais eterizado, ao passo que os espíritos menos evoluídos, né, por exemplo, como nós, espíritos encarnados, ainda temos um perispírito de uma característica mais grosseira. Muitos de nós interpretamos a morte como o fim da vida, né? Aquelas pessoas que não esperam nada além da morte, pensam que uma vez morto o corpo físico, extinguiu-se a vida, né? Toda a vida. E Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele deixa para nós bem claro que não é assim que acontece. Quando o corpo morre, ele entra em decomposição, é claro, um processo natural da matéria orgânica, porém, o perispírito e o espírito estão livres daquele corpo. Eles voltam a habitar o universo, um espírito livre, né? Ele volta então para o plano espiritual e ele então percebe que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. Ao desencarnar, nós perdemos o corpo físico, mas continuamos com o espírito e o perispírito. Podemos dizer desta forma? Perfeitamente. Que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos são seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. Essa é uma explicação dada a Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos. Quando no mundo espiritual, nós sabemos que várias pessoas, através de relatos que nós já temos, que se comunicam com esses irmãos, essas entidades. Nós estamos comunicando de que forma? Nós estamos comunicando com o espírito, nós estamos comunicando com o perispírito. Como nós temos condições de ver, de ter contato com essas pessoas? Isso. Então nós poderíamos dizer que o perispírito, na verdade, é um envoltório semimaterial do espírito.
não é isso? Certo. Então os espíritos se manifestam a nós através do perispírito, né? Então quando nós dissemos que estamos vendo um espírito, está correto, não está errado. Mas nós temos que lembrar que aquela visão que nós estamos tendo é do envoltório que está então ali juntamente do espírito, que é o perispírito. Então há possibilidade de termos esse contato com esses irmãos que nós podemos dizer que estão no plano espiritual. Com certeza, né? E quando muitos dos nossos telespectadores, acreditamos, já tenham tido a oportunidade de ouvir sons, de ouvir, né? De ver espíritos, e nós temos muitos relatos disso, até mesmo porque a mediunidade é inerente a toda pessoa. Da mesma forma que ouvir, que falar é um dos sentidos do corpo, né? A mediunidade também é um desses sentidos. Então nós estamos dizendo isso para que quando alguns de nossos telespectadores ver algo que os amedronta, né? Muitas vezes as pessoas não sabem do que realmente se trata, basta apenas fazer uma prece, levar o nosso pensamento até Deus, né? Não achar que aquilo ali é algo sobrenatural. A gente tem visto muita coisa nesse sentido, né? E gostaríamos até de destacar que a mídia tem auxiliado muito nesse sentido, principalmente as últimas novelas, tem nos esclarecido muito, né? E é possível sim ver os espíritos, até mesmo porque eles existem, a vida existe após a morte, nós continuaremos existindo após a morte. Muitos parentes vêm nos visitar, seja em sonhos, seja através das intuições, então eles estão presentes conosco no nosso dia a dia, né? Além das nossas preces em auxílio a esses irmãos, nós também podemos pedir para que eles permaneçam conosco. Quem sabe eles estão ali para nos auxiliar, né? Desde que estejam nos enviando bons pensamentos, então com certeza eles estão presentes para nos auxiliar. Nós temos o contato no dia a dia, nós podemos entender através do que você está nos dizendo, com esses irmãos. Então, o plano espiritual não seria algo distante, é algo que nós convivemos. Nós convivemos com o plano espiritual constantemente, né? Nós estamos envoltos pelo plano espiritual. Embora nesse momento sejamos seres materiais, porque somos espíritos encarnados. Mas os espíritos desencarnados estão conosco o tempo todo, né? Auxiliando o professor na sala de aula, auxiliando o empresário no seu escritório, auxiliando uma pessoa nos seus afazeres comuns do dia a dia, auxiliando os médicos nos hospitais, os pacientes nos hospitais, auxiliando os presidiários, né, encarcerados. Então o plano espiritual está conosco o tempo todo. E isso é importante e vale a pena lembrar que a espiritualidade que estará conosco é compatível com os nossos pensamentos. Pensamentos voltados para o bem, com certeza espíritos bons estarão sintonizados conosco e nós sintonizados com eles. E pensamentos voltados para o mal, certamente espíritos com a mesma característica estarão sintonizados conosco. Então nós podemos deduzir que a maneira que nós vivemos, que nós levamos a nossa vida, os nossos relacionamentos no dia a dia, esses pensamentos interferem muito com aqueles irmãozinhos que nós vamos ter contato, com aqueles irmãos que às vezes nós podemos estar puxando para o nosso lado, para a nossa permanência. Isso pode influir, essa maneira que nós vivemos, inclusive os nossos pensamentos podem influir. Nós acabamos de dizer, né? Com certeza. E o que é interessante, queridos amigos, que a doutrina espírita, ela nos traz uma vasta biblioteca que nos pode orientar no que estamos dizendo, em que vocês podem pesquisar e buscar por vocês mesmos. Inclusive, nós gostaríamos de ressaltar a importância da leitura dos livros espíritas, livros edificantes, livros que promovem a nossa modificação interior, nos auxiliem muito na nossa reforma íntima e, é claro, para obter também mais conhecimento em torno do assunto que abordamos no programa Caminho da Luz de hoje. Então nós temos aí uma vasta biblioteca, né? São excelentes livros, André Luiz Sérgio, que é um autor espiritual que escreve especificamente para os jovens, né?
as obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o que é o Espiritismo. Vale a pena então, amigos telespectadores, procurarmos uma casa espírita, procurarmos uma biblioteca espírita para adquirir livros, sejam através da compra ou sejam emprestados, para que pudéssemos obter mais um pouco do conhecimento em torno do assunto de hoje, um pouquinho mais também da doutrina espírita. Estamos encerrando o nosso programa A Caminho da Luz. Agradecemos a todos e convidamos para ver o vídeo a respeito deste assunto, corpo, espírito e perispírito. Agradecemos o apoio do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, da cidade de Paracatu, o Centro Espírita Cristianismo Rede Vivo, da cidade de Unai. Esteja conosco nos próximos programas. Que assim seja.